Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos, mais uma semana na presença do Senhor. Ontem começamos o capítulo 7, e que capítulo fundamental, né? Ele é um capítulo de esperança, de alegria, diante de tanta dificuldade que aguarda o mundo, chamada Grande Tribulação. Eu preciso que você continue olhando o smartphone. Os estudos tendem a ser bastante visuais, até para que possamos aprender cada vez mais. Então vamos juntos? Aqui é Pastor Gedeon Júnior e agradeço o amor e o carinho da sua audiência. Agradeço a liderança da igreja e a confiança de nossa pastora, Luíde Ramos. Vamos então à palavra do Senhor. Amado, assim diz a palavra do Senhor. E depois destas coisas vi 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo, subir do lado do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar. Veja que coisa, hein? Então, esses 4 anjos que estão nos 4 pontos da terra, eles estão aqui para danificar a terra e o mar. Só que eles foram, de alguma forma, seguros. Foi impedida momentaneamente a sua ação, e havia uma finalidade para isso. Qual a finalidade? Bem, vamos juntos? Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Ah, que interessante. Então, durante a grande tribulação, Deus terá servos aqui na terra. A igreja já no céu, já nas bodas do Cordeiro, e, infelizmente, aqui embaixo, toda a ira do Cordeiro. Só que servos de Deus existirão aqui, e grande parte da ira não poderá ser aberta e descortinada, em razão de que estes tais servos ainda não tinham sido selados. E ouvi, e o número dos selados era 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Tá, peraí. Que história é essa de que 144 mil de Israel serão selados? Muito bem. Depois dessas coisas, vamos com calma no texto. O que significa depois destas coisas? Olha que interessante. Depois da abertura do primeiro selo, aonde o anticristo sai com ordens específicas de vencer e ser vencedor. Depois da abertura do segundo selo, aonde você tem o soltar do cavalo da guerra e das batalhas e de todo tipo de males. Depois do terceiro selo ser aberto e simplesmente sair aquele cavalo com aquele cavaleiro que provoca uma desgraça econômica muito grande na terra, e depois do quarto selo. Porque, convenhamos, aonde está liberada a guerra e toda a esfera de belicosidade civil, aonde obviamente a economia não mais presta e as coisas perderam o rumo no sentido econômico. A consequência é uma mortandade enorme, e o quarto selo é terrível. Sai a morte, sai o inferno e a morte acompanhando. Por isso que diz: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Então, depois dessas coisas vi, tá? Depois da abertura destes selos.
E viu que, bem, eu vi que simplesmente 4 anjos se posicionavam nos 4 cantos da terra, ou seja, chegou um momento em que o juízo de Deus seria muito forte, terrivelmente derramado, e que seria um juízo universal. Por isso, os 4 anjos simplesmente nos 4 cantos para trazer os ventos de destruição. E o que eu acho interessante é que até esse momento aqui, os anjos estão controlados e não estão ainda autorizados a deixar estes ventos de destruição acontecer. E, obviamente, estes ventos viriam para quê? Bem, eles tinham poder de danificar a terra e o mar. A terra e o mar. E durante um certo período de tempo eles são seguros e não podem danificar, porque simplesmente Deus queria selar 144 mil e ainda não tinham sido selados, e esses 144 mil simplesmente são selados, ou seja, eles são identificados por Deus com uma proteção especial para que simplesmente não tenham problemas quando estes anjos da destruição forem soltos. E são selados 144 mil filhos de Israel. Eu paro e penso, quem são esses 144 mil? Né? E a palavra de Deus diz de forma muito clara, irmãos, que esses 144 mil, ainda no texto de Apocalipse 7, são judeus. Tem gente aqui que simplesmente acreditam que esses não seriam judeus, que esses seriam gentios e que seriam inclusive a igreja, porque tem gente que acredita que a igreja passará pela grande tribulação e que aqui a igreja estaria sendo selada para poder não sofrer os efeitos da grande tribulação e dessa destruição em massa que virá por parte desses 4 anjos que têm poder de destruir a terra. Meus amados irmãos, venhamos e convenhamos. Uma interpretação dessa não dá para engolir. A igreja já está no céu. A prova maior de que não é a igreja é que o texto claramente diz, acompanhe comigo, a partir de agora, versículo 4 a 8, do querido Apocalipse 7 que estamos analisando. Olha que interessante. Os 144 mil são filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da de Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Aqui não está falando da igreja. A igreja não é tribo de Israel. Nós não somos tribos de Israel. Nós somos a igreja. Nós já estamos no céu. Nós somos aqueles que estamos sentados nos tronos e simplesmente recebemos coroa e já estamos nas bodas do Cordeiro. Temos coroas porque receberemos nossos galardões e estamos sob tronos porque seremos reis e sacerdotes. Aqui, literalmente, no período da grande tribulação, você tem simplesmente 144 mil homens escolhidos. Na verdade, não são homens, são judeus. Aqui mulheres também poderão ser escolhidas. Então são 144 mil judeus escolhidos para um propósito específico e especial que Deus tem com Israel na grande tribulação. Na grande tribulação. É forçar muito o texto, venhamos e convenhamos, é querer forçar muito o texto e querer dizer que a igreja passaria pela grande tribulação, porque aqui estaria a igreja.
A igreja não tem nada com a tribo de Judá, com a tribo de Ruben, com a tribo de Gade, com a tribo de Azer, com a tribo de Naftali, com a tribo de Manassés, com a tribo de Simeão, com a tribo de Levi, com a tribo de Isacar, com a tribo de Zebulon, de José e Benjamim. Nós somos a esposa do Cordeiro e nós já estamos em núpcias com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Eu acho interessante que aqui está faltando quem, irmãos? Se você parar e pensar, aqui está faltando Dan, né? Tá vendo? Não tem Dan. Os comentaristas normalmente dizem que a ausência é explicada pelo fato de que Dan sempre foi a pior das tribos em matéria de idolatria. E se tem uma coisa que Deus odeia é a idolatria. Depois leia em casa, não agora, mas depois leia Juízes capítulo 18. Lá, a tribo de Dan se estabelece em Láquis. E olha o problema, eles tomaram os ídolos da família, imagens esculpidas, ídolos de metal e ergueram na nova região em que se estabeleceram. É mole. Pode ver, Juízes 18, versículo 14, 15, 18, até o versículo 21 e do versículo 30 a 31. A coisa é horrível. E depois, se você abrir primeiro livro de Reis, de 12 a 25 a 30, Jeroboão colocou bezerros de ouros em 2 locais. Adivinha onde? Um em Betel e outro em o quê? Dan. Outro em Dan. Amigo, Deus é justo. Agora fique tranquilo. Não se preocupe que até Dan será atingido pela misericórdia de Deus, porque Deus salvará todo o Israel. Mas Dan não terá o privilégio de ter nenhum dos seus selados. Pastor, e Manassés também não é filho de José? Sim, Manassés é filho de José. E Manassés está aqui. Ótimo, ótimo. Mas Efraim não está aqui, né? Aí, obviamente, os grandes autores dizem que Efraim estaria aqui no versículo número 8. Ó, da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Então, Efraim estaria aqui em José. E da tribo de Benjamim, 12.000, porque Manassés está aqui em cima sem nenhum problema. Então, só quem ficou de fora mesmo e dá dó realmente é Dan, para aprender a nunca mais brincar com algo chamado idolatria. Não terão. Tem sim, serão salvos. Eu não estou dizendo que não vai ser salvo, serão salvos, mas não terão o privilégio de ter nenhum selado. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Agora, olha que interessante. Então, peraí. Se eu estou entendendo, os anjos estão sendo seguros por Deus para não destruir a terra? Sim. E não destruir, não arrebentar a terra? Sim. E até que esses sejam selados? Sim. Para que quando os anjos começarem a arrebentar tudo, e absolutamente tudo, com trombetas e etc., esses selados não sejam atingidos e não sejam arrebentados pela ira de Deus? Sim, exatamente isso. Haverá na grande tribulação esses 144.000 homens que não serão atingidos por malignidade alguma, porque Deus os protegerá, Deus os selará. Assim como Deus protegeu seu povo no Egito, assim como Deus retirou seu povo com mão forte do Egito e as pragas vinham e seu povo era protegido, era selado, inclusive até da morte dos primogênitos, esses 144.000 serão protegidos e terão uma missão especial, serão homens que pregarão o grande evangelho do reino, trazendo um problema muito grande para o anticristo. Então veja, quando você vê o 6º selo,
Eu, pessoalmente, sou daqueles que acreditam no seguinte: aqui você não precisa acreditar comigo. Aqui você pode acreditar que o sexto selo é aberto antes desses homens serem literalmente selados, mas eu creio que mal nenhum atingirá esses homens. E veja, quando o sexto selo é selado, olha que interessante, a Bíblia diz, vamos ler de novo, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Mas espera aí, os anjos não estão seguros para não tremer a terra? Estão. Por isso que eu estou dizendo que esses homens serão selados antes da abertura do sexto selo. E o sol tornou-se negro como saco de ciclio, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Oh, que momento terrível! E a coisa foi tão feia, tão feia, tão feia, que as estrelas caíam como que figueiras lançadas pelos ventos e abaladas por vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola e todas as montanhas foram removidas do lugar, ou seja, está falando de terremoto terrível aqui. E os reis da terra, e os grandes, e ricos, e tribunos, e poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Vamos lá, como é que esses homens têm simplesmente noção de que o que está acontecendo ali é a grande ira do Cordeiro? É porque já foram selados nesse momento histórico. Esses 144 mil, e eles pregam o evangelho do reino, e eles dizem: olha, a ira está vindo, a ira está vindo, a ira está vindo. E aí esses homens aqui, simplesmente ao chegar a ira de Deus, ao verem se desesperar, eles vão para tudo que é canto tentar se esconder. E eles têm ciência que é a ira do Cordeiro que chegou por uma razão simples: esses 144 mil serão evangelistas de primeira na grande tribulação. E eles verão os 144 mil não serem atingidos, nada acontecendo, sendo selados, tendo uma proteção especial de Deus. E aí sim eles terão a noção exata de que a ira do Cordeiro chegou sobre todos eles. Veja, todos esses fatos aqui então, montes caindo, todos os grandes outeiros se levantando, terremotos, reis grandes, ricos, tribunos, todos se escondendo, todos morrendo de medo, ninguém conseguindo se livrar da ira do Cordeiro. Eles terão essa noção exata em razão do trabalho desses 144 mil que não são atingidos e são protegidos de forma muito especial por Deus. Então, eles são selados. E eu creio que antes do sexto selo, porque depois que o sexto selo é aberto, irmãos, se lembram do que vem? É o sétimo selo. O sétimo selo é trombeta. E aí é que, me desculpe a expressão, a pancadaria desce, pancadaria celestial desce, e a coisa é horrível. Agora, olha que interessante, esses 144 mil, eles são também testemunhas do que Deus simplesmente fará ao seu povo, o povo de Israel, porque a grande tribulação foi estabelecida para que Israel volte à presença do Senhor. E esses judeus, cheios da presença de Deus, serão testemunhas de Deus, tal como os profetas foram testemunhas no Velho Testamento, tal como Jesus foi a grande testemunha de Deus, tal como os apóstolos se tornaram grandes testemunhas, e por intermédio dessas 144 testemunhas, Israel se voltará para o Senhor. Sabe por quê? Porque tem que se cumprir essas profecias que vou ler com você agora. Primeiro, Jeremias 30, de 1 a 7. Olha o que diz.
A palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu tenho te falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que eu dei aos seus pais, e eles possuirão. Ah, pastor, mas aqui está falando do retorno do cativeiro babilônico. Sim, até aí sem nenhum problema. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá, porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Opa, peraí, mas ele não trouxe de volta? Que momento estranho é esse? Que um homem está tão aterrorizado que quer dar à luz. De tanto medo, o medo é tão grande, ele pode dar à luz? Porque, pois vejo a cada homem com as mãos nos lombos, como que está para dar à luz. Meu Deus, que dia terrível! E porque se tornaram pálidos todos os rostos? Ou seja, Deus disse que ia trazer de volta. E aí, de repente, quando todos estiverem ouvindo a expressão temos paz, olha que interessante. Deus diz: por um acaso um homem pode ficar com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, a ponto dele simplesmente, como se estivesse dando à luz, de tão desesperado? Meu Deus do céu! Então Israel voltaria à sua terra, e Israel já voltou. E Israel ouviria uma palavra estranha de que haveria paz, mas não haveria paz, viria um súbito terror, de tal forma que os homens ficariam como se estivessem dando à luz. Sim. E aí vem: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Jesus falou disso, que na grande tribulação não haveria tribulação tão grande para Israel, nem antes e nem depois. E é tempo de angústia para Jacó. A grande tribulação foi feita para Israel acertar os ponteiros com Deus. Sim, tempo de angústia para Jacó. Mas ele, porém, será salvo dela, porque Deus ama Israel e ele será salvo. Mas vem cá, como é que Israel vai saber que essa profecia está se cumprindo? Que ali Deus está se manifestando? Que o anticristo que fará um tratado de paz, na verdade não vai trazer paz, e que Deus ainda ama Jacó, ainda ama Israel e a salvará por intermédio dos 144. Olha que lindo. Olha essa outra. Olha esse ponto. É para Jacó e ele será salvo. Olha que linda esta outra profecia. Está em Zacarias, capítulo 13. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas estarão espalhadas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá, em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas, e extirparão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar por essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu santo Deus. Você sabe o que está acontecendo aqui? É Jesus Cristo dizendo: eu vou passar por cima de vocês. E a dor vai ser tão grande que vai se extirpar de toda a terra duas partes. Duas partes de quê? De toda a terra? Olha que interessante. A terceira parte ele vai passar pelo fogo e vai purificar.
E este povo vai dizer, meu povo, então está falando com Israel. Israel vai passar por um momento doloroso tão grande, mas vai entender ao final que o Senhor é Deus dele, que quer salvá-lo. E quem vai conseguir fazer Israel entender esta grande profecia e dizer que Deus ainda o ama mesmo com a grande tribulação? Os queridos irmãos, 144 selados por Deus. Porque se não é judeu, eu te garanto, meu irmão, judeu nenhum acreditaria. Agora a promessa é essa. Israel vai invocar o nome do Senhor e ele ouvirá. E ele dirá, é meu povo. E o Senhor, ele dirá a Deus, tu és o meu Deus. Olha que interessante. Agora, só um pouquinho voltando. Saiba que tudo isso tem a ver com o início do texto, que diz assim: e se alguém disser que feridas são essas nas tuas mãos, ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa de amigos. Isso significa que Jesus vai mostrar suas mãos e o povo de Israel vai reconhecer a Jesus, o grande Messias. Agora olha que interessante. Esses 144 mil serão tão eficazes, que eles serão usados por Deus de forma especial, selados, e aí depois que eles forem selados, se abre o sexto selo, se abre toda a ira de Deus, e vem o sétimo selo, e aí é que vem as trombetas, e vem o derramar de ira, e algo horrível, e tudo aquilo que nós já vimos, e vamos ver no capítulo 8 de novo. E amados irmãos, olha que fantástico. Se você parar e pensar, eles alcançam a finalidade porque Israel, além de ser salva, o texto sagrado, depois que fala dos 144 mil, fala de uma grande multidão que aceitará Jesus na grande tribulação. Peraí, pastor, então do início até o 8, é os 144 mil, sim, que existirão para cumprir aquelas profecias, para que aquelas profecias sejam cumpridas e Israel seja salvo. Sim, porque Deus ama Israel. E eles vão testemunhar perante Israel. Sim, por isso que são de Israel os 144, porque senão ninguém acredita. Tá, mas do versículo 9 a 12 que diz: e depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas em suas mãos. Uma grande multidão? Que todas as nações, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Peraí, será que o trabalho dos 144 mil vai atingir gente além de Israel? Irmãos, serão homens tão cheios da glória de Deus que, em consequência do trabalho deles, uma grande multidão é salva durante toda a grande tribulação. É por isso que eles são selados, e o anticristo, o falso profeta, não pode destruí-los enquanto Deus não determinar que eles saiam. Enquanto Deus não determinar que eles saiam de cena, eles vão trabalhar, e não só Israel será salvo, não só Israel se renderá a Deus por causa do trabalho deles, da pregação que eles pregarão, mas uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas e povos simplesmente serão salvos, entrarão e ficarão perante o trono do Cordeiro, e nós que já estamos em tronos, veremos esses irmãos chegando, e eles chegarão com vestes brancas, palmas nas mãos. Tá, tudo bem, eles não têm coroas como nós temos, e eles não se sentam em tronos como nós sentamos, mas pelo menos eles terão um privilégio fantástico. Privilégio fantástico. E eles clamarão com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos e 4 animais prostraram-se diante do trono com seus rostos e adoraram a Deus, e dizendo: amém, louvor, glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Meu Deus, pastor,
Esses 144 mil, eles influenciam na salvação, então, de muita gente durante a grande tribulação. Sim, é isso que nós vamos ver amanhã. Amanhã nós veremos o final do capítulo 7 e todo esse povo que vem sendo salvo como Marte na grande tribulação. Então, escute, os 144 mil são maravilhosamente homens cheios do Espírito Santo, selados para esta grande obra de conversão de Israel durante a grande tribulação. É lógico, o áudio já chegou a 30 minutos e você nem percebeu, porque a história é fantástica, né? Mas depois em casa leia Apocalipse 14 e você verá como Deus receberá esses 144 mil no céu e eles estarão com Deus e cantarão um cântico que só eles poderão cantar. Mas aí é um outro capítulo, é um outro dia, é um outro momento. E garanto a você, se o Senhor não nos arrebatar até Apocalipse 14, nós estudaremos sim juntos o final dos 144 mil. Hoje não. Hoje nós estamos em Apocalipse 7 e louvado seja o nome do Senhor pelos 144 mil. Deus te abençoe. Até amanhã. E amanhã nós veremos essa grande multidão para a honra e glória do Senhor Jesus e esse trabalho maravilhoso dos 144 mil. Deus te abençoe. A paz do Senhor.